Boa tarde. Na verdade, é um final de tarde. E eu venho falar com você acerca da ressurreição de Jesus. E eu quero começar com você orando para que nós possamos ser dirigidos pelo Espírito Santo e que não haja nenhuma dúvida acerca do que nós vamos falar. Amém? Deus, eu peço ao Senhor nessa tarde que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre a nossa vida, Pai, sabedoria, discernimento, que nós possamos entender, Pai, o que o Teu texto de ressurreição está falando. Que nós possamos estar aprendendo um pouquinho contigo, Senhor. Porque todos nós, Pai, somos carentes da Tua presença, carentes dos Teus ensinos, então vem nos ensinar. Que a nossa mente seja desbloqueada, que o Teu vento do Espírito, o vento sul, venha sobre nós. Suave, alegre, e que o vento norte venha se unir em revelação e que nós possamos, Pai, compreender o que a Tua palavra quer dizer. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Jesus ressuscitou e vive. Ao anoitecer o primeiro dia da semana, eu estou lendo João capítulo 20. Estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, que João é tão querido que nem coloca o nome dele, e disse: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos, entretanto o outro discípulo, que é João, correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Pedro, que vinha por trás dele, e entrou no sepulcro. Pedro, tão parecidinho comigo, eu também entraria. Entrou e viu que Jesus não estava. Só as faixas de linho dobrados à parte. Também há uma explicação sobre estas faixas dobradas, que significa o que uma pessoa, quando deixava tudo arrumado, é porque ele já tinha feito o que tinha que ser feito. E Jesus já tinha feito no Calvário. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Então João viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Porque, gente, eles não sabiam, apesar de saberem e Jesus já ter falado, eles não tinham entendido que Jesus já havia ressuscitado. Eles pensavam que tinham tirado o corpo de Jesus dali. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Por outro lado, Maria continuava ao lado de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu tiraste daqui, dize-me aonde colocaste e eu levarei. Então Jesus chamou: Maria. Ela voltou-se e exclamou também em aramaico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe então Jesus que não se segurasse, pois ainda não tinha voltado ao Pai. Mas vai encontrar meus irmãos e diz-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. E assim foi Maria Madalena, anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Jesus ressuscitou. Ah, que coisa mais linda. Jesus ressuscitou. Voltando a dizer que todo aquele que crê, e o Evangelho é isso, é você nascer do Espírito. Como nós nascemos do Espírito? É você crendo que você foi atraída no corpo de Jesus. Você foi atraído.
Diz a palavra de Deus lá no Evangelho de João, aqui mesmo no Evangelho de João, que você foi atraído no corpo dele e ele te fez morrer com ele. Não foi um evangelho de substituição, mas de inclusão. Você foi incluída nessa morte, no corpo dele. E na ressurreição, você recebe a mesma vida que ele recebeu. E só o vento do norte para nos revelar isso, só o vento do Espírito para nos revelar tal mistério. Desde que eu descobri essa palavra, a minha vida foi transformada. Porque agora não sou mais eu que vive, mas é Cristo que tem que viver em mim. Mesmo que eu insista em tentar ter os meus argumentos, a minha vida, o Espírito vem e fala, não, você morreu em Cristo. Muitas pessoas perguntam para mim, como que você aguentou tal coisa, tal coisa? Eu falo, cara, eu estava morta em Cristo. Morto não chora, não esbarra. Não, morto não faz nada disso, não faz cara de... fica sofrendo. Não, morto não faz mais nada. Mas aquele que morreu em Cristo e reviveu em Cristo tem vida. E essa vida em abundância. Muito bem. No livro no Aurélio Dicionário, o que quer dizer ressurreição? É ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar. Ressurgência. Ressuscitar na doutrina ou ensinamento cristão é ressurgir para uma nova vida distinta. Sem medida, oposta à vida terrestre. Ressuscitar só pode quem passou pelo momento da morte física. Podemos considerar um milagre voltar à ressurreição do Espírito. Bianca insiste em estar aqui, né, Bi? Mas você vai me dar licença, mamãe, poder falar aqui. Temos algumas passagens bíblicas que eu posso estar falando para você aqui sobre a criança que foi por Elias e por Eliseu recebeu vida depois da morte, em 1 Reis 17 e 2 Reis 4. Temos o filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, do 11 ao 17. De Lázaro, em João 11. E algumas outras passagens que nos mostram que pessoas ressuscitaram. Aí vem a pergunta. Então, mas como é que é isso? Elas ressuscitaram e... Qual a diferença entre elas e Jesus, então, né? Lázaro ressuscitou ou reviveu? Se Lázaro tivesse tido uma ressurreição, então ele seria o primogênito. É ou não é? Só que Lázaro não foi à cruz. E eu creio que aquela passagem ali, o Senhor está falando e chorou por ser seu amigo, mas também porque ele sabia o que ele ia passar. Com a mesma pedra, mais ou menos daquele jeito. Então, ressuscitar e reviver são pontos distintos no ponto etimológico e biblicamente no sentido real. Então, ressuscitar quer dizer ressurgir dos mortos e não voltar a morrer. A diferença entre Jesus e Lázaro é que Lázaro voltou a morrer. E Jesus não. Ele morreu e está sentado à direita de Deus Pai. Ele foi o único. O único. Nós temos que entender que Jesus foi o único que ressurgiu dos mortos. E está sentado à direita de Deus Pai. Porque todas as pessoas que da Bíblia ressuscitaram. Essa é a diferença. Elas vieram viver mais um tempo, mas passaram pela morte. É essa a diferença. É essa a diferença. Que eu quero continuar lendo com vocês aqui. O único que ressuscitou foi Jesus Cristo. O único. Ele venceu a morte, ou seja, a sua ressurreição nos dá o direito à vida eterna. Pois ressurreição é a única resposta à morte. Nós não somos aquelas pessoas que evoluímos. Eu até escutei esses dias, não, porque você é uma pessoa evoluída, você merece estar com o Senhor. Não, não, não. Eu não evoluo, eu sou transformada. E eu não mereço, é pela graça, é um favor imerecido. Eu não merecia que Jesus fosse naquela cruz,
e me atraísse e fizesse com que eu morresse com ele. Porque, na verdade, a dor todinha por mim, ele passou sozinho. Toda aquela dor, toda aquela surra, tudo aquilo que ele passou, a vergonha, a humilhação, ele passou no meu lugar. Mas na hora de morrer, ele me trouxe no corpo dele e me fez morrer com ele, para ressurgir para uma nova vida. Isso é evangelho. Ele está voltando. Não é possível que você não esteja vendo que ele está voltando. Não é possível que você ache que isso vai melhorar agora. Não vai melhorar. A tendência é as coisas se tornarem mais fortes cada dia até a volta do Senhor. Nós estamos vivendo o começo do Apocalipse, o princípio das dores, e nós nem estamos sofrendo ainda. Nós estamos sendo colocados num sistema para uma nova ordem mundial, para o início do que nós vamos passar. E nós já não estamos gostando. Nós temos que acreditar e não temer, porque o Senhor é conosco até os últimos dias. Muitos cristãos morreram com esse vírus. Nós oramos por pessoas que morreram, mas elas estão nos braços do nosso Pai. Se nós estamos aqui ainda, é porque Deus tem um propósito com a nossa vida. Então que nós viemos a viver esse propósito. Porque se nós não vivermos esse propósito, qual é o valor de nós estarmos aqui? Não é mesmo? Hebreus 9:27 diz assim: aos homens está ordenado morrer em uma só vez e depois disso o juízo. Eu tenho uma amiga que eu amo demais, amar. A Margarete ouviu, ela estava tendenciosa ao espiritismo, que prega que nós vamos e voltamos, vamos e voltamos. E quando ela ouviu essa palavra, que aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois o juízo, bastou isso. Lá de Hebreus 9:27, para que a vida dela fosse alcançada, para que a vida dela fosse transformada. O coração dela estava aberto para receber essa palavra. Isso é muito lindo. E até hoje, ela está nessa terra, dobrando seus joelhos e aguardando a volta do nosso Senhor. Assim como eu e você. Efésios 4:4 diz assim, há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, não são vários corpos que eu vou habitar ou vários espíritos, não. Há um só corpo, diz a palavra de Deus em Efésios 4:4, e um só espírito. Se você não está gostando, problema teu, porque o que a palavra de Deus diz é dito e acabou, não tem conversa. Há um só corpo, um só espírito, há uma só morte. Em 1 Coríntios 15, 42, 44, o apóstolo Paulo descreve as diferenças entre o nosso corpo terrestre e o nosso corpo presente. E daí? O que morre? Ressuscita? Está zerado do pecado? Por exemplo, eu estou lá morta, Jesus vem com a sua bênção e me ressuscita. Aí zerou tudo aquilo que eu fiz de errado atrás? Não, já estava zerado em Cristo. Eu apenas vou continuar com a mesma vida. E se eu tinha pecado, então eu vou ter que ter uma vida com Cristo para que isso seja zerado. Zerado mesmo só em Cristo. Entenderam? Os que foram arrebatados, os que serão arrebatados ainda, não passarão por um grande processo como aquele que já morreu ou que ainda vai morrer. São mistérios. Eu não me detenho muito nisso. Eu sei o que vai acontecer. E sei que o único que ressurgiu dos mortos foi Jesus Cristo. O único. Oh, aleluia. Ressurreição não é ressuscitação. Ressuscitação é o que aconteceu na vida de Lázaro. Ele reviveu. Jesus não. Ele ressurgiu dos mortos. E não morreu nunca mais. Porque ele nos deu a vida eterna. Jesus não é devolvido à vida anterior, mas entra em uma nova vida. Por isso, não foi reconhecido ao primeiro contato em João, que eu li para você. Quando Maria olhou para Jesus, ela não reconheceu Jesus. Porque Jesus já estava numa nova vida. Por que a caminho de Emaú, as pessoas que estavam ali não reconheceram Jesus? Porque Jesus já estava numa nova vida.
ele falaria com o Pai, aí então ele se mostraria com uma nova vida. Mas ainda não. Por isso que as pessoas não reconheceram Jesus. Tá? Porque ele estava entrando numa nova vida, não o estado anterior. Eles reconhecem Jesus depois no partir do pão, em alguns gestos, mas não como ele estava antigamente. Por isso que eles não reconheceram. Isso é fantástico, porque, pensando aqui com você, eu pensava, por que não reconheceu, cara, Jesus ali? Por que Maria ali não reconheceu? Ela só reconheceu quando ele falou, Marion, Marion. Aí ela reconheceu, mas pela voz, não pelo estado físico que ele estava ali, porque ele estava já com uma nova vida. Olha que coisa mais linda essa revelação de Deus para nós. Assim como os discípulos a caminho de Emaú, eles não podiam reconhecer Jesus, só quando ele partiu o pão entre eles, porque o partir o pão era um movimento que Jesus fazia, e que foi revelado a eles ali para que eles pudessem entender que ele era Jesus, ressurreto. Isso é muito profundo, gente. Isso é tremendo. Jesus é maravilhoso, ele é emocionante, ele é tudo. Como pode alguém viver sem o Senhor? Eu aprendi que consumado não é o mesmo que terminado, muitas vezes. Jesus consumou a missão, mas não deu por terminada a sua presença. Por exemplo, quando Galvão Bueno gritava ali, acabou, 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 há 1000 anos atrás, que isso já não acontece mais, e nem vai mais acontecer, porque já tinha terminado a Copa. Mas não tinha como eles voltarem a fazer aquilo. E você reconhecer eles em alguma atitude. Não. Porque acabou. Então o que Jesus tinha feito já tinha sido consumado. Mas não terminado com a sua presença. Isso é muito lindo. Isso é tremendo. Jesus fez tudo. Ele está aqui. E agora ele se mostra. Como que Jesus se mostra hoje em dia? Naquele corpo que ele veio aqui na terra, que ele nasceu do ventre de Maria e cresceu? Não. É com uma nova vida. É transformado. Transfigurado no monte da transfiguração. Ele se mostrou através de Deus e dos profetas que já haviam falecido. Nós temos que parar e prestar atenção no que a palavra de Deus muitas vezes está nos dizendo. Existem mistérios na palavra de Deus, mistérios a serem revelados a nós. Ressurreição não é a mesma coisa que ressuscitar aqui na terra e voltar a morrer. É ressuscitação. Agora, ressurreição. Ressurreição só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus, com uma nova vida. Por isso que em Apocalipse ele mostra Jesus com os cabelos brancos. Oh, Ramanai. Jesus com os cabelos brancos. E em 1 Coríntios, capítulo 15, como eu deixei aqui, eu quero estar lendo para você. 1 Coríntios 15. Todos vocês têm feito a leitura bíblica anual. 1 Coríntios 15, do 42 ao 44. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado, é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Há uma transformação que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Então nós não podemos imaginar o Senhor Jesus, não podemos. Por isso que eu quero ler aqui para terminar com você o livro de Apocalipse, quando mostra Jesus na revelação ao apóstolo João. Eu, João, irmão seu,
companheiro no sofrimento, está no capítulo 1, versículo 9, no reino e na perseverança e na fé em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me exaltado no espírito, quando vi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-os às 7 igrejas. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como chamas de fogo. Seus pés reluziam como metal quando é refinado em uma fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e a sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que admirei, caí a seus pés, como estivesse morto. Então ele colocou sua mão sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. É essa palavra que nos mostra o Senhor. Essa palavra que nos mostra o nosso sumo sacerdote. Ele não poderia aparecer mais como a figura de um carpinteiro. Não. Mas de um sacerdote. Que você nunca mais esqueça essa palavra tão linda que eu te trouxe nesse findar de tarde do mês de julho. De junho ainda. De 2020, não é mais 1000, né? É 2020. Porque esse Senhor de cabelos brancos, aleluia, Ele está vindo buscar a sua igreja. Ele está vindo buscar você, a mim, que nós possamos estar aguardando, com a convicção que nós vamos passar a eternidade com Ele. Não é porque nós somos bons, não é por causa disso ou daquilo, mas é por causa do seu grande amor. Amém? Deus te abençoe. Abençoe toda a tua casa. Que vocês possam ser servos do Altíssimo nessa volta gloriosa do Senhor, porque está chegando o tempo. Estamos vivendo os últimos tempos. Com pragas, com tudo que temos direito. Porque na verdade era isso que nós tínhamos por direito. Mas Jesus não deixou que isso acontecesse. Ele nos deu vida para passarmos a eternidade com Ele. Porque aqueles que têm o Senhor, eles dormem no Senhor. Vamos dormir no Senhor, amém? Vamos orar para terminar? Muito obrigada, Deus, pela Tua palavra revelada, pelo poder do Teu Espírito, pela Tua paz que excede a todo entendimento em nossas vidas, Pai. Alcança a cada vida que está ouvindo esta palavra, Pai. E que a visão do Senhor não seja mais de uma manjedoura ou de um carpinteiro, mas de um sacerdote, Senhor, que está sentado e se levantando para vir buscar a sua igreja. Nos dá a tua guarda nesta terra, Pai. Cobre-nos com o teu sangue, Pai. Cobre a nossa família, alcança os nossos que não são teus ainda, Pai. E guarda-nos em nome de Jesus, a oração que eu faço nessa tarde, para que teu nome seja glorificado na vida de cada um que crê. E daqueles que não creem, que o teu vento que vem dos 4 cantos esteja soprando sobre eles e eles sejam alcançados para a glória do teu nome. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode orar de olho aberto, mas olhar, eu me concentro melhor de olho fechado. Eu me concentro melhor. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Beijo, 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 beijo. Tchau.